A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Meu Deus, nós precisamos alimentar o nosso espírito. O nosso espírito, meu Deus, precisa estar forte, fortalecido, firmado, meu Deus, nas Escrituras, firmado, meu Deus, na Tua palavra, Pai. Porque o Senhor diz: se o Filho vos libertar, diz a Tua palavra, verdadeiramente seremos livres, Senhor. A Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós estamos aqui nesta noite, Deus, para fortalecer o nosso espírito. Estamos aqui nesta noite, Deus, para aprender do Senhor. Estamos aqui nesta noite, Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor. Fale conosco. Ensina-nos, meu Deus, a Tua palavra. Que nada venha tirar a atenção desse meu irmão. Que nada venha tirar a atenção dessa minha irmã. Nada, absolutamente nada. Mostra-te com o Teu poder, com a Tua habilidade, com a Tua capacidade. E opera, Senhor. Abençoa este culto, Deus. Este culto está diante do Senhor. Este culto já está apresentado a Ti. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Escritura. Dilata o nosso coração, como o Senhor dilatou o coração de Lídia, para que possamos aprender do Senhor. Queremos a palavra revelada, aquela palavra, Deus, que o Pai deu para Pedro, em que as portas do inferno não prevalecem. É o que nós precisamos, Deus. Em nome de Jesus, diga: Senhor, nesta noite eu quero o meu espírito alimentado pelo Senhor. Fale comigo, Senhor. Em o nome de Jesus, diga: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não Te agrada. Opere, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Pode aplaudir o Senhor bem forte, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Pode sentar em nome de Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Amém? Nós vamos ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E é importante que nada tire a sua atenção, absolutamente nada. Eu até peço para que vocês não atendam o telefone, não olhem o WhatsApp, não olhem o Facebook, não olhem Instagram, não estraga o culto. Amém, Jesus? Se você olhar o Instagram, vai estragar tudo. Porque esse é o momento que nós temos que reverenciar a presença de Deus, assim como no louvor. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava pregando, as pessoas fitavam os olhos nele. E você sabe que uma vírgula pode ser a sua bênção. Não espere passe de mágica. Não espere um super pastor que vai abençoar a sua vida. Espere a fé ser gerada no seu coração, por você dar ouvidos à palavra de Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus ela gera uma fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aí nós vamos orar, Deus vai operar, Deus vai abençoar. Todas as vezes que Deus me abençoou, eu tenho os versículos, eu tenho as palavras, eu tenho as mensagens na ponta da língua, de cada momento que eu passei na minha vida, e na hora que eu dizia: meu Deus, de mim não sei mais o que fazer. Ele vinha, ou Ele fazia eu lembrar o que eu já sabia, ou Ele me dava algo novo. Eu sabia que aquilo era a direção de Deus para nós. E Deus tem feito isso até o dia de hoje, Ele sempre fará. Coloca uma coisa no seu coração.
O verdadeiro filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ele é dirigido dentro da palavra de Deus. O Espírito de Deus nunca vai dar uma direção para você fora do que ele deixou escrito para a gente. Se tem alguma direção, algum caminho que a pessoa está trilhando para a vida dela, mas não tem respaldo nas Escrituras Sagradas, ali tem, pode ser a direção do inimigo, pode ser a direção do homem. Nem tudo é a direção do inimigo. A nossa carne é o suficiente para nos derrubar. Sabia disso? O homem por si só, ele pode colocar tudo a perder. Ele pode derrotar completamente a casa dele. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? E a tola, com as suas próprias mãos. O homem sábio também. A Bíblia fala que o homem que teme a Deus, aí você vai ver a bênção sobre a mulher e sobre os filhos. Então, quando eu não resolvo, não vou temer a Deus, vou fazer o que eu quero e pronto, acabou, porque afinal de contas, eu desrespeito completamente os princípios da palavra de Deus, eu ultrapasso os limites da palavra de Deus, é a mesma coisa que eu ultrapassar os limites da lei. Eu vou ter prejuízo. Se eu for pego, eu vou ter prejuízo. E na lei de Deus? Na lei de Deus é um mundo espiritual, não tem como se esconder. Uma hora o pecado acha a pessoa. Então vamos pegar a palavra de Deus e vamos assim priorizá-la na nossa vida. Romanos 4,17, já estou fazendo a introdução da mensagem, diz assim, ó: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, a saber, no qual Deus, o qual chama à existência as coisas que não são, como se já fosse. Eu estou citando esse versículo para você, por quê? Porque eu quero que você entenda que tinha algo escrito em relação a Abraão. Para cada área da nossa vida, tem uma palavra para nós. Se você buscar Deus, Deus tem palavra para você, para te dar dignidade, para te prosperar. Em alguns casos, sim, até enriquecer, por que não? Se você buscar a palavra de Deus, ela vai falar com você de uma maneira individual a respeito da sua chamada ministerial, a respeito daquilo que Deus quer que você faça para Ele. Você precisa entender o que Deus tem para você dentro das Escrituras. Aconteceu assim com o Senhor Jesus, e é assim que acontece conosco. O Senhor Jesus, quando ele entrou na sinagoga, ele tomou o livro de Isaías, no capítulo 61, e ele disse: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, anunciar a libertação aos presos, proclamar o ano aceitável do Senhor, pregar o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, quando leu aquilo, ele é como se ele estivesse ali falando para as pessoas que aquilo que ele estava lendo era a vontade do Pai para a vida dele. E quando a gente começa a ter comunhão com Deus, Deus vai falando conosco também, a gente vai entendendo pela palavra a vontade de Deus para a gente. E é o que temos que fazer? Nós temos que lutar para viver aquilo que nós encontramos dentro da Escritura ao nosso respeito. Aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Porque nem sempre Deus vai falar algo que vai falar, Deus não vai falar tudo que eu quero fazer. Ele muitas das vezes ele vai até me contrariar. Imagina uma pessoa que chega na igreja chateada, aborrecida, e Deus manda perdoar. Quer dizer, é difícil, mas Deus não vai falar, nunca vai alimentar um ódio no seu coração. Ele nunca vai alimentar essas coisas dentro de você. Ele sempre vai contrariar você nesse ponto, em pontos assim, porque ele sabe que aquilo, se você alimentar dentro de você, diz a Bíblia que uma raiz de amargura brotando pode perturbar você e todos aqueles que estão à sua volta, estão ao seu lado. E a mensagem hoje é essa: o que pode acontecer comigo, pastor, se eu priorizar o que está escrito? Essa é a nossa mensagem. Quando você descobrir o que Deus tem ao seu respeito, priorize isso.
Não deixe que nada venha arrebatar essa palavra do seu coração. Um dia uma pessoa chegou para ele e falou: pastor, os homens são injustos e Deus também é injusto. Eu falei: mas por que você está falando isso de Deus? O homem tudo bem, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Tem muita gente nessa terra que é instrumento de Deus, mas infelizmente tem muita gente nessa terra que não é instrumento de Deus. E aí a pessoa falou: não, porque eu fiz tantas coisas para Deus e Deus permitiu que o homem puxasse o meu tapete. Eu falei: vem cá, você já chegou no fim? Não sei se você entendeu a pergunta que eu fiz para ela. Você já chegou no fim? Porque você não pode dizer que você está completamente vencido se você não chegou no fim, meu filho. José, quando foi jogar no buraco, parecia o fim, mas não era o fim, era um processo. Quando José foi caluniado, parecia o fim, porque ele foi para a prisão, mas não era o fim, era um processo. E quando esquecido por todos, Deus pega ele e faz dele um governador no Egito. Que coisa linda, né? Fala para o seu irmão assim: ó, você já chegou no fim? Pergunta para ele, né? Já chegou no fim? Então não diga que você perdeu. José tinha um sonho. E aquele sonho não foi da cabeça dele, foi Deus que deu para ele. Quando você medita na palavra de Deus, você busca a Deus, Deus vai dando coisas para você de uma maneira individual, e Deus vai confirmando aquilo no decorrer da sua vida. E era uma coisa muitas das vezes que você nem estava pensando. E Deus começa a colocar dentro do seu coração. E você começa a sonhar. E a palavra de Deus diz que Ele é o autor e consumador da sua fé. Então, você não está autorizado a desistir. E nem a dizer que Deus não está olhando para você. Porque você não chegou no fim ainda. Para de murmurar. Para de ficar vivendo as suas faltas, chorando e lamentando, porque isso não vai acrescentar nada na sua vida, a não ser frustrações. Porque se você ficar assim, pode acontecer com você, mesmo você tendo promessa, que você fique rodando no deserto e nunca chega a lugar nenhum. Então para com isso. Eu estou sendo boca de Deus na vida de alguém que eu não sei aqui. Deus nunca falou para você dialogar com a serpente. Deus falou para você olhar para Ele, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Caleb e Josué olharam para o que Deus te havia falado, e Deus os colocou na terra que eles haviam entrado. Você sabe que a gente entra antes de tomar posse fisicamente? Eles entraram fisicamente e tomaram posse fisicamente, mas a gente entra pela fé e toma posse fisicamente depois. O segredo do ministério de Jesus foi priorizar o que estava escrito. Agora coloca aí para mim, filha, Mateus 3:13. Mateus 3:13. Acho que se eu orasse agora já estava bom, porque eu acho que Deus já falou com muita gente aqui hoje já. Você pode ter certeza disso. Mas vamos
ratificar mais aqui essa mensagem. Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João estava dizendo que, não, de forma alguma, Senhor. O Senhor é maior que eu. João pregou no deserto, ele batizou pessoas, e ele disse: eu batizo com águas, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. E esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o João Batista, ele disse também: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E João Batista, ele teve dentro dele uma coisa que eu acho muito interessante, né? Hoje em dia, se uma pessoa, em muitos lugares, vamos dizer assim, se uma pessoa se destaca no Evangelho, uma pessoa começa a ser usada por Deus no Evangelho, as pessoas começam a podar essa pessoa. A podar. Por quê? Porque ninguém pode ser maior do que eu. Muitas pessoas pensam assim. Eu já fico maravilhado quando eu vejo Deus usando alguém. E se eu ganhar 1 milhão de pessoas e a pessoa ganhar 10 milhões de pessoas, louvado seja o nome do Senhor. O João Batista, ele não tinha essa vaidade dentro dele. As atenções eram todas voltadas ao João Batista. Ele pregando, ele fez um barulhão lá onde ele estava. As autoridades mandaram ir ver o que ele estava pregando. Ele sabia quem estava ali recebendo de verdade a palavra. Ele sabia quem estava ali para armar contra ele. Ele sabia de tudo, porque Deus testificava. Ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele não bebia vinho nem bebida forte. Ele era cheio com o Espírito Santo. Cheio. Se ele foi ébrio em algum momento da vida dele, ele foi embriagado com o Espírito Santo. E ali pregando, de repente Jesus aparece no Jordão. Quando Jesus aparece, ele olha, e a mesma coisa que aconteceu entre Maria e Isabel, quando elas se comunicaram, e o ventre, o João mexeu dentro do ventre da Isabel, e Jesus dentro do ventre da Maria, a mesma coisa aconteceu. Que coisa bonita, né, pessoal? E ele veio para ser batizado por João Batista. João Batista falou assim: quem sou eu para batizar o Senhor? Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aí Jesus, ele fala uma coisa, irmãos, no versículo 15. Ele diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele chega e fala para João Batista: é necessário, porque tem que se cumprir o que está escrito ao meu respeito. Eu vim para me sujeitar a tudo que está escrito ao meu respeito. Isso é tão sério que Jesus, quando orou a respeito da sua morte, ele transpirou sangue. E naquela hora, ele mostra para nós, como seres humanos, que nós temos condições de vencer qualquer situação, para nos sujeitarmos à palavra de Deus. Porque Jesus não veio como Deus, ele veio como homem. Em tudo foi tentado e em nada pecou. E o Senhor Jesus aí na oração, ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E ele orava a respeito da sua morte. Trazendo aqui para algo que Deus colocou no meu coração agora, nesse momento. Pergunte para o seu irmão assim: você já morreu? Aí você fala: pastor, mas que pergunta, lógico que eu não morri. Então você tem que morrer.
Você já orou a Deus a respeito da sua morte? Não estou falando da morte física, não. Porque eu só consigo cumprir a Escritura se eu morrer para a minha vontade. Se eu morrer para o meu eu. Enquanto o meu eu for maior do que a palavra de Deus dirigida a mim, eu fico só. O grão de trigo, se caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar o quê? Muito fruto. O que é morrer? Apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse: não vivo, mas eu. Mas Cristo, Ele vive em mim. Nós temos que começar a orar a Deus a respeito da nossa morte. Porque o que atrapalha a nossa caminhada com Cristo é aquilo que eu sempre falo aqui, é que muitos de nós, estou dizendo que é o caso de todos, mas muitos de nós, quando eu falo nós, eu estou falando só os que estão aqui, nós que falamos que somos cristãos, evangélicos. Muitos de nós queremos que Deus ande conosco, quando na verdade eu só vi Jesus falando assim, ó: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não é assim que ele fala? Quando ele chamou os discípulos, né? Ele foi e chamou os discípulos, ele disse: vem e me segue. O jovem rico perdeu uma história com Jesus, por quê? Porque não morreu para si e não seguiu a Cristo. Pastor, e quem é Cristo? Apocalipse 19:13 diz que ele se chama a palavra de Deus. Então, dentro disso que nós estamos falando, o que Deus quer ensinar para a gente? Cristo é a Escritura, é a palavra do papai. Se o papai fala assim, é assim. Se o papai fala não, é não. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que nós precisamos. Ele enxerga além. Ele vê lá na frente. Quando ele falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar com você como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não viesse a desfalecer. O Pedro falou assim: não, de maneira nenhuma, Senhor, eu estou pronto. Estava, pessoal? Depois do... O que ele fez? Negou Jesus 3 vezes, sentou na roda dos escarnecedores. Então, quando Deus fala alguma coisa para a gente tem que parar e dar atenção. Deus dá uma advertência. Pastor, vê que a pessoa está meio que dispersando. Pastor, sente. Irmão, você está dispersando. Não, pastor, estou bem. Você não está bem. Não, pastor, estou tranquilo. Você não está tranquilo. Não adianta a pessoa querer enganar a si mesmo. Não adianta. Você não está bem, você não está tranquilo. Abre o coração, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus juntos. E vamos nos sujeitar à palavra de Deus. Porque se nós nos sujeitarmos à palavra de Deus, olha o que vai acontecer. Versículo 15 ainda: deixa por agora, porque convém que se cumpre toda a justiça. Então João permitiu. Olha o 16. E sendo Jesus o que, pessoal? Batizado, saiu logo da água. Irmão, quem está disposto a seguir Jesus, aceita o batismo também. E tem gente, quando fala de batismo, ele vê o batismo como um peso. E o batismo não é um peso. O batismo é uma oportunidade em que nós vamos até as águas reconhecer publicamente que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Que a gente reconhece o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E que ali nós estamos falando para todo mundo: eu estou arrependido dos meus pecados.
Ali eu sepulto a velha criatura. Ali eu vou sepultar, vou despojar o homem, o corpo da carne, a natureza humana. Não me dirige mais, quem vai me dirigir é o Espírito Santo. O despojamento do corpo do pecado. Quando você vai ao batismo, sabe o que você recebe? Você recebe o perdão, o despojamento de todos os pecados que você cometeu em toda a sua vida, desde o pecado original até o dia do batismo. Como é que eu vou pensar se eu vou batizar? A não ser que a pessoa não quer servir a Deus, é que é o pecado, é diferente. A circuncisão no coração, sabe o que é isso? Outrora feita na genitália do menino, do hebreu. Hoje, na nova aliança, feita no coração. Só tem essa circuncisão no coração quem é batizado. E no mundo espiritual, essa pessoa é reconhecida como propriedade peculiar do nosso Deus. É muita coisa, gente. Quinta bênção: sair das águas para uma novidade de vida. A submissão a Deus, quando Deus fala de batismo, ao sair das águas tem também a novidade de vida. O que eu entendo como novidade de vida? Você está no caminho de Deus agora. Conforme você vai buscando a Deus, vai orando, vai consagrando a sua vida a Deus, Deus vai lhe dando as novidades para você, que são as revelações dele. As palavras que vão ser colocadas em seu espírito, que você vai entender se é uma novidade de vida. Eu não entendia dessa maneira, agora é por esse caminho que eu vou andar. E dentro de também essas novidades de vida, aqui nesse versículo aqui, diz, o que, pastor? Ainda continuando aí, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram o que, pessoal? Quem quer o céu aberto aí sobre a sua vida? Ah, pastor, mas o céu foi aberto lá na cruz do Calvário já, pastor. Quando Jesus morreu, lá na cruz do Calvário, o véu foi rasgado. Tudo bem, mas dá uma paradinha aqui. Vai lá em João, capítulo 9, versículo 31. João 9, 31. Eu vou ler ali. João 9, 31. Olha só. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem, pessoal? Pastor, mas a Bíblia diz que não há um homem que não peque. Concordo com você. Esses pecadores, Deus está falando do pecador habitual. Aquela pessoa obstinada, aquela pessoa, pior o ímpio ainda, né? Pior, aí pior. Ele precisa de alguém que interceda por ele, mas ele, se depender da oração dele, misericórdia. Os céus estão o quê? Fechados. Por quê, pastor? Olha lá. Mas se alguém é temente a Deus, respeita o quê? A palavra de Deus e faz a sua vontade, ou seja, prioriza o que está escrito e faz a sua vontade. A esse ele ouve, os céus se abrirão. Os céus se abrirão. É Novo Testamento. Vai lá para Isaías 59, por favor. Isaías 59. Aquele que se sujeita às Escrituras não vai ter problema em descer as águas. Ao sair das águas, vai ter novidade de vida. E uma das novidades de vida será o céu aberto. Eita glória, hein? Esse eita glória aí eu peguei de um amigo aí. Eita glória. E a Bíblia fala que abriram os céus, né, irmãos? Porque Deus não está no primeiro céu, né? Você chega até Ele. Digam graças a Deus. Uma coisa é falar abrir o céu. Outra coisa é e abriram-se os céus. Que coisa linda. O que mais, pastor? Eis que a mão do Senhor não está o que, gente? Encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então Deus não tem problema, né? Que a mão dele está estendida.
E o ouvir de Deus não tem problema nenhum. Agora, o que pode fazer o céu ficar fechado? Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus fala sobre duas coisas: pecados e iniquidade. Porque existe o pecador, existe o iníquo, existe o ímpio, existe o escarnecedor, enfim. Quando fala em iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é a pessoa que comete o pecado e há um dolo nesse pecado. Uma pessoa que vai já preparado para mentir. Porque o dolo é o quê? Quando a pessoa planeja. Existe o crime culposo e o crime doloso. Está lá a pessoa dirigindo o carro dele, ele é corintiano, está lá dirigindo. Aí de repente apareceu um palmeirense na frente dele. Aconteceu, foi uma fatalidade, não teve culpa, não teve dolo, quer dizer, né? Mas aí está lá o corintiano dirigindo o carro dele, de repente ele viu um palmeirense, ele fala, vou matar. E vai e tal, e é difícil provar esse tipo de dolo? Mas aqui dentro do contexto, ele teve a intenção. Ou vice-versa, né? Para não ficar só no corintiano como esse. Ou vice-versa, né? A pessoa faz uma coisa com dolo. Então a pessoa que faz isso, ela é uma pessoa que está praticando a iniquidade. E praticando a iniquidade, o que acontece? Ela vai clamar, vai chegar a hora que ela vai orar e Deus não vai poder responder. E não adianta falar, Deus, na cruz do Calvário o véu foi rasgado. Falou, foi mesmo, filho, foi rasgado. Então Deus, o que ligar na terra será ligado nos céus. Mas a Bíblia também diz que quem conhece a palavra e não pratica, é melhor que nunca tivesse conhecido. Porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que tal praticam. Então a gente precisa tomar cuidado e precisamos priorizar a palavra de Deus, gente. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós não aceitamos Jesus somente como Salvador, não. Ele faz tudo por mim, está tudo bem. Não, nós não aceitamos Ele também como Senhor. Amém, gente? Ele é Senhor ou não é Senhor da nossa vida? Salmo 23 diz o que? O Senhor é o meu, se Ele é o meu pastor, o que eu sou dele? Ovelha. E a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Não ouve só não, ela ouve e segue, se sujeita. E se a pessoa assim fizer, quando ela sair das águas, porque quem se sujeita às águas farão parte da vida dessa pessoa, ela também verá o céu aberto. Você já imaginou, você está com o céu aberto diante de você? Você pode, irmãos, intervir na vida de qualquer pessoa. Porque tem muita gente por aí com o céu fechado, pessoal. Muita gente por aí com o céu fechado. E você pode interceder pelaquela pessoa, e você pode provocar naquela pessoa uma bênção, uma mudança de vida. Eu estou falando aqui com pessoas que têm família. Estou falando aqui com pessoas que são pais. Você pode intervir na sua família. Porque a oração de um justo, ela muito vale em seus efeitos. Nós precisamos ter o céu aberto. E o céu aberto só acontece na vida de quem se sujeita. Na vida de quem se sujeita. Um dia um garoto foi tinha um pastor, um garoto foi expulsar um demônio, era um principado. E o demônio falou, não vou sair não. E o garoto foi, colocou a mão, orou direitinho, em nome de Jesus, tal, amarrou, vem o chefe, vem isso, vem aquilo, amarra tudo aí, pega suas trouxas, desfaz todo o trabalho de bruxaria. E o demônio fica assim, ó. E aí, em nome de Jesus, sai! Ele fez assim, ó. Se acerta com o teu sangue aí que eu saio.
Porque a Bíblia diz, quando você está em oração, você tem que crer que tudo que você falou com Deus, você recebeu e é teu. Mas se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque se você não perdoar, automaticamente você não está o quê? Perdoado. E se você não estiver perdoado, o que está sobre a sua vida? O pecado. E se o pecado está sobre a sua vida, Deus não ouve. Aí a pessoa vai alimentando ódio, vai alimentando rancor, vai alimentando. As coisas não acontecem na vida dessa pessoa. Algumas coisas acontecem quando alguém compra a briga dela. E aí ela vai ficando cansada, cansada. O inimigo vai minando a fé dessa pessoa. E daqui a pouco a pessoa está completamente na lona, achando que Deus não olha para ela. E na verdade, é ela que não olha para Deus. Está dando para entender, irmãos? Ela que não olha para Deus. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus e capazes de destruir o que? Fortalezas. O apóstolo Paulo disse isso. Mas eu trato o meu cônjuge, eu trato as situações que surgem na minha vida como o mundo trata. Eu vou ter o resultado que o mundo tem. Agora, se eu tratar como Deus manda, eu vou ter o resultado que Deus vai mandar para a minha vida. Você vai ter o resultado que Deus vai mandar para a sua vida. Deus está dizendo para você hoje: se sujeita à minha voz, que os céus irão se abrir para você. Deixa um pouquinho aqui, João capítulo 1, versículo 45. Eu já vou terminar para a gente orar aqui. João capítulo 1, 45. Olha o que... Vai no 51, versículo 51. Isso. Aqui fala sobre o momento em que Filipe, ele apresenta Jesus a Natanael. E Natanael, alguns já conhecem a história. Natanael fala assim, ó: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Já ouviram essa palavra, né? E aí o Filipe pega e fala assim, então vem ver. E aí quando o Natanael estava indo ter com Jesus, naquele momento Jesus fala assim: eis aqui um verdadeiro israelita e que não há dolo. E aí Natanael fala assim, mas o senhor me conhece de onde? Foi antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Deus sabe de tudo. E ele falou, verdadeiramente tu és o Messias. E ele falou, você está maravilhado porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Aí ele fala assim, ó, e disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Dá para você escolher umas 5 pessoas aí, profetizar isso na vida dele aí hoje? Faz aí, fala aí. A partir de hoje você vai ver o céu aberto. Fala para ele. Irmão, isso é muito forte. O céu não era aberto para ele, e ele era um verdadeiro israelita. Não havia dolo nele, ele estava se submetendo à palavra de Deus. Ele estava numa guerra muito grande, o céu não era. Mas Jesus veio e falou assim, a partir de hoje. E ó, Jesus não tinha morrido ainda não, o véu não tinha sido rasgado não. Mas Jesus estava falando para um verdadeiro. Oh, aleluia, irmão. Se eu fosse pentecostal aqui agora, ia dar um pulo aqui. Dá uma vontade de rodar mesmo. É igual aquele menino lá, né? Queria ser batista e ficava lá, né? Já viu aquele negócio? Deixa pra lá, vamos lá. Aí... Porque tem, cada igreja tem o jeito de que pode servir a Deus aí. Aí disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante... Irmão, você já viu Jesus falar isso para outra pessoa? Na Bíblia? Por que ele falou para Natanael?
Geralmente Jesus pegava as pessoas para formar as pessoas. Mas esse, quando ele chegou diante dele, falou assim: ó, esse é verdadeiro. Esse aqui não vai precisar. Esse aqui já está no ponto. Eita, Jesus maravilhoso. E ele fala assim, ó, de hoje em diante, ele já era verdadeiro. Isso mostra que quando eu me torno verdadeiro, os céus não se abrem logo, mas os céus vão se abrir. Eu vi um testemunho de um bruxo que se converteu. Ele fazia viagem astral. E ele contando aqui, tem pessoas que faziam viagem astral e se converteram também. E batendo as conversas, eu falei assim: eu pensava que isso aí era tudo conversa. E acontece, pastor. Quem faz viagem astral, ele fica horas meditando para desenvolver a mente. Aí ele cria um corpo, como se fosse um corpo virtual, vamos dizer assim, né? E ele vai onde ele quer, com a mente dele. Onde quer. São os bruxos que existem por aí. Por isso que quando tem dia dos bruxos aí, vê se você não enfrenta seu filho de bruxo. Ou de bruxinha. Lá nos Estados Unidos tem muito isso aí, né? Vê se você sai fora dessas datas ocultas aí, satânicas. Quem tem que dirigir você é a palavra de Deus, irmão. Amém, Jesus? Aí ele, dando testemunho, dizia que ele fez uma viagem astral e ele ficava acima das nuvens, onde ficam os anjos e os demônios. Porque os demônios, você pensa que ele está no inferno, tem uns que estão no inferno. Eles tem uns que não podem sair de lá. Porque se eles saírem de lá, nós não temos condições de vencê-los. Coisa séria. O inferno é organizado. E eles ficam no ar. Efésios 6. Principados e potestades, nos lugares celestiais. E o que eles fazem? Eles fazem com que os céus fiquem de bronze para muitas pessoas. Ele engana as pessoas, para as pessoas não crerem na palavra, não acreditarem na sua oração, não perdoarem, e assim por diante. Ele vai enganando. E a pessoa que não se sujeita a Deus, o céu para ela fica... Quando ela se submete à palavra de Deus, eles ainda tentam brigar com a pessoa, sabe? Eles ainda tentam lutar com a pessoa de todas as maneiras. E eles trabalham muito no quê? Na nossa ansiedade, na nossa falta de paciência. Esse espaço de tempo em que a gente começa, a gente não pratica a palavra a vida inteira. Aí a gente decide praticar, a gente quer que amanhã o céu já se abra. É assim que a gente é. Deus é assim, chama, a gente fala, não. Deus fala, vem, não vou. Faz, não faço. Aí quando a gente aperta o negócio, a gente começa a fazer, no outro dia a gente já fala, Deus, eu estou fazendo. É assim que a gente fala? Tinha um irmão que ele era assim. Ele todo errado, irmão, tudo atrapalhado. Aí ele ficou uma semana em santidade. Falou, pastor, eu já estou uma semana em santidade. Deus tem que me responder. Eu falei, meu amigo, Deus não tem que fazer nada para você não. Continua aí, santidade é obrigação sua. Não gostou não. Aí já quer encostar Deus na parede. Eu falei, imagina quando você estivesse no pecado, se Deus tivesse paciência de você e matasse você. Falei, continua, filho, é bom para você. Aí ele passava 15 dias. Aí vinha ele. Falei, aí irmão, o irmão chama José. Ele é de São Paulo. Falei, aí irmão José, como é que você está? Ah, pastor, Deus demorou para me atender. Eu fui lá na casa das primas lá. Falei, mas rapaz, o que você foi fazer na casa das primas? Aí ele falou, ah, pastor, fui lá. Deus demora demais. Falei, quantos anos você tem? Tenho 45. Quanto tempo faz que você se firmou com Deus? Uma semana. Pois é. Deus é que demora demais. Se Deus te medir pela sua demora, que Ele não vai fazer isso, você tinha que esperar 45 anos. Então para de conversa, filhão. Volta para a presença de Deus e para de ser esse bebezão chorão aí. Ô pastor, então você ora por mim? Oro. Orava por ele. Esse irmão, ele acho que ele não tinha um parafuso a menos.
Quando eu batizei ele, irmão, nós batizamos esse dia 250 pessoas no Riacho Grande, no São Bernardo do Campo. E eu tô lá, né, numa chácara. Tô lá o pessoal tudo, os pastores, tudo lá. E aí vi o irmão correndo e sem camisa. Eu falei, o irmão José tá vindo ali, o que ele tá aprontando dessa vez? Sempre tem um, né? Aí ele veio correndo e sem camisa. Aí batizamos todo mundo, tal. Eu falei, irmão José, tudo bem? Ele falou, pastor, agora eu sou nova criatura. Eu falei, glória a Deus, irmão José. Deus é bom na sua vida, é. Eu falei, mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Logo cedo você estava animado, correndo sem camisa, está frio aqui. Ele falou, pastor, eu não dormi essa noite. Eu falei, não? Ficou orando? Não, pastor, eu fui me despedir do mundo. Hoje não, hoje ele é um obreiro. Olha como a gente tem que ter paciência com as pessoas, sabe? Ele é um obreiro hoje, abençoado, casou com a irmã lá na igreja lá, ele viu os dois. É verdade. Foi se despedir, o irmão José foi dizer, se essa moda pega, tá amarrado em nome de Jesus, hein, irmão? Aí tem gente que vai e não volta, porque tá repreendido em nome de Jesus. Isso que eu falei que eu ia ter um parafusinho a mais aí. Aí depois Deus colocou o parafusinho que estava faltando. E ele se tornou uma bênção lá, casou. E glória a Deus por isso. E Deus abençoou a vida dele. Deu uma esposa para ele e abençoou a vida dele. E ele começou a ver o céu aberto. Gente, Deus quer que você veja o céu aberto. Volta lá em Mateus, para a gente encerrar. Você vê poucos versículos, mas como Deus abre a palavra dele para a gente. Essa aqui é forte agora, hein? Depois que o céu das águas e o céu foi aberto, os céus foram abertos, olha o que aconteceu depois. O 3,16 de Mateus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Pastor, por que Deus não me batiza com o Espírito Santo? Vou te responder. Por que você não se sujeita à voz dele? Deus não derrama vinho novo em odre velho. Se santifica, que as coisas vão acontecer na sua vida naturalmente. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, eu batizado com o Espírito Santo, Atos 1:8, descerá sobre vós e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, que é a sua casa. O melhor lugar para você ser testemunha é a sua casa. Não queira ser testemunha para fora se você não é testemunha primeiro na tua casa. Um dia um rapaz chegou para mim e falou, pastor, eu tenho um chamado. Eu falei, tem filho. Então obedece a tua mãe e teu pai. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Não queira ficar brigado com mãe, com pai, seja por qualquer motivo. E vai fazer a obra de Deus não, que vai pagar um preço. Não adianta ser rebelde lá na família e querer ser santo para os outros. Marido que quer fazer a obra de Deus, desculpa falar assim, e é um cavalo com a mulher. A mulher que faz a obra de Deus e é a vaca brava com o marido aí, que é a Lia, né? Não adianta, vai ter brecha aí, o inimigo vai entrar e vai destruir essa casa. É como a pessoa mexer na casa de marimbondo sem roupa apropriada. Primeira coisa, você tem que ser testemunha na tua casa. Você tem que ser testemunha na tua família. Seu filho tem que olhar para você, a sua filha tem que olhar para você e ver, meu pai e minha mãe é de Deus, são de Deus. Você que é jovem, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, eu tenho um chamado. Pastor, eu quero louvar a Deus. Pastor, eu quero tocar na casa de Deus. Primeiro coloca a tua casa em ordem. Não sobe dando legalidade para o inimigo, porque a queda é grande e ele não tem pressa.
coisa séria. Recebereis o poder, e esse poder vai fazer de você testemunha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia. O que é isso, pastor? Parentela, vizinhança. As pessoas da sua rua têm que olhar para você e tem que saber, ali mora um homem de Deus. Amém, Jesus? Ali mora uma mulher de Deus. E não é nada forçado. O Espírito Santo vem sobre você. Se sujeita às Escrituras que as coisas acontecem. Em todas as Judeias. Samaria. Quem são os samaritanos? Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Tem ou não tem, gente? Mas não vai poder dizer que você não é de Deus. É ou não é? Pode não gostar de você, mas não vai apontar um pecado seu. Não vai poder dizer que você não é do Senhor. Não vai poder dizer que você não é de Deus. Porque você tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Olha que coisa bonita. E até os confins da terra. Aí sim. Então as coisas começam dentro da sua casa. Pastor, eu quero que meu marido muda. Mude você primeiro. Pastor, eu quero que meu filho seja salvo. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus, será salvo primeiro você. Depois a sua casa. Depois a sua família. Pastor, eu estou desanimado, não vou buscar Deus, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa disso, por causa daquilo outro. Precisa se converter. Precisa do Espírito Santo agindo verdadeiramente na tua vida. E aí o marido vai olhar. Eita, minha mulher está diferente, hein? Ou vice-versa. E vai poder te criticar até, mas não vai poder dizer assim, ó, ele e ela não são de Deus. Pelo contrário, sabe quando começam as coisas? Você vai na igreja hoje? Ora por mim lá. Tá bom, amor, eu vou lá orar por você. Era bom que você fosse comigo, né? Não, um dia eu vou. Aí a pessoa vai e busca. Vai clamando, vai buscando. Aí a pessoa chega da igreja e começa a mudar completamente. A pessoa olha assim e fala assim, essa igreja está fazendo bem para ele. Ou para ela. Para ela ou para ele. Vou ver o que tem lá. Agora imagina, a pessoa vai na igreja e volta pior para casa. Aí volta pior por quê? Por causa da igreja? Ou porque a pessoa não se submete à palavra de Deus? Não é verdade, pessoal? O mau testemunho pode fazer uma casa inteira não entrar no reino dos céus. Não adianta ficar falando. O bom testemunho fala por você. Fala por mim, fala por nós. Por isso que a primeira coisa que Jesus fala aqui, deixa por agora que se convém que se cumpra toda a justiça. Ele se submeteu, agora há o Espírito Santo vindo sobre ele. Olha o Espírito, aonde eu estou errando, Deus? Tem alguma coisa que Deus falou para você? E o inimigo falou de outra forma? Quem você está escolhendo ouvir? Ouça a palavra de Deus, gente. E olha que Deus é engraçado. Às vezes Deus pede umas coisas para a gente que não é fácil, não. Você olha assim, está um mar vermelho na frente, olha para o lado da montanha, olha para a outra montanha, o farol vindo atrás, e ele fala assim, ó, por que você clama a mim? O que você tem na mão? Faça o que você tem que fazer, o que você já sabe. É só isso. Mas é fácil, olhando natural, os olhos. Não é fácil. Mas quando Moisés fez, o poder de Deus se manifestou. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. O Espírito de Deus veio sobre ele. Fala para o seu irmão assim, ó, o Espírito de Deus vem sobre você hoje. Amém? E para encerrar, fala assim, ó, já? Você tem que brincar, pessoal, porque olha,
Eu gosto da palavra de Deus. Se deixar, eu fico o dia inteiro, né? Mas a gente tem que ter o horário aqui. Vamos lá. O versículo de número 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Puxa, que coisa linda. Gente, você sabe o que me importa nessa vida? É o que Ele fala de mim. Tem gente que fica dando ouvido para os outros, irmão. Gente que nem conhece a palavra de Deus, fica criticando você e você fica dando ouvido. Gente que vem e fica jogando dúvida na sua fé e você fica dando ouvido. O que importa para mim é a voz que vem dos céus. E sabe o que Deus fala de Jesus aqui? Por ele ter sido uma pessoa cumpridora das Escrituras. Eis meu filho amado, em quem tem prazer. João capítulo 1, versículo 12 diz assim, ó: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram da carne nem do sangue, e nem influenciados foram, não estou colocando palavras na Bíblia não, mas não nasceram de varões, mas nasceram de Deus. Essas pessoas que se importam com que a voz que vem dos céus. Não é do céu não, é dos céus. Vem do trono de Deus. Você sabe o que é Deus chegar assim e falar assim: esse é meu filho amado? Eu tive uma experiência, vou contar para vocês rapidinho. Eu tinha um carro, foi em 2000, 2001. Eu ganhei esse carro, era um golzinho, aquele golzinho quadradinho. Deus falou: vou te dar um carro. Eu falei para uma pessoa da família que ia ganhar um carro. A pessoa falou assim: mas tu é quebrado, rapaz, tu vai ganhar o quê? Começou a bagunçar comigo, zoar comigo. E eu me posicionei, falei: você vai ver, daqui um ano Deus vai mandar. Deus falou: meu coração agora. E eu vou trazer, a primeira casa que eu vou encostar vai ser na tua aqui. E aconteceu. Quando eu cheguei lá, falou: que banco você roubou? Eu falei: roubei nada, ganhei daqui, ó. Foi a filha da pastora Maria José que me deu aquele carro. Aí peguei aquele carro, aí depois logo assumimos uma igreja, começamos a trabalhar. Aí eu coloquei uma caixa de som em cima, coloquei lá um negócio, um microfone, e eu saía no carro falando. Eu não lembro o que eu falava na hora. Aí eu só não fechava os olhos, e a palavra que eu estava dirigindo, né? Eu ia falando, dirigindo, entrava no meio da favela com o carro, ia tudo. E aí levava uns irmãos comigo, entregando as coisas, fazendo panfleto, aquela coisa toda. E fazia o trabalho lá. Trabalhava o dia inteiro, chegava à noite na igreja, só tinha uma pessoa, 2, 5. Era desanimador, irmão. Era desanimador. E aí eu comecei a fazer um trabalho com esse carro. Aí eu dormia na igreja, às vezes eu dormia na igreja. E aí, vamos para a igreja aqui atrás tem uma casinha, e eu colocava o carro bem no fundo. E era num local muito perigoso. Era Guaianazes, muito perigoso o local lá. E aí eu estava dormindo na igreja, outro dia pela manhã, meu irmão abriu a igreja, entrou, eu estava descansando, que eu tinha ido no monte. E aí o rapaz bateu assim e falou: pastor, entraram no seu carro lá, quebraram o vidro lá e entraram no seu carro. Eu falei: mas o carro está aí, irmão? Tá. Então deixa eu descansar que depois eu vou ver esse negócio do carro. Aí eu fui, depois cheguei lá, estava o vidro quebrado, me deu uma ira santa. Não levaram, tentaram levar, não levaram. E aí eu falei assim, pelo Espírito, eu falei, estava o Marcelo e o Maurício, né? Maurício, filho? Estava o Marcelo e o Maurício. Você está sério hoje? Estava o Marcelo e o Maurício. E aí eu peguei e falei assim: irmãos, 10 minutinhos, Deus vai entregar esse demônio na minha mão. E fiquei na porta da igreja. Passou uma mulher que era mãe de santo. Quando ela passou na igreja, ela falou assim:
Eu falei que ia entregar. Aí eu falei, a mulher entrou assim. Aí o demônio falou assim: o que você falou pro seu Deus me trazer aqui? Eu falei, então foi você que tentou? Ele falou, eu tava com uns amigos aí, tava fumando uns baseados aí, e aí eu levei ele lá para trás. Porque eu não quero que você fique fazendo esse negócio de corre aí, negócio de som, negócio de corre. Você está atrapalhando a minha obra. E eu falei, por que você não levou o carro? Tentar eu tentei, né? Quando a gente estava quase conseguindo, aí brilhou uma luz e disse: basta, esse é do meu servo. Irmão, eu comecei a falar em línguas na hora, irmão. Comecei a orar a Deus ali, a agradecer, a louvar Jesus, sabe? Porque é muito bonito você saber que... Você sabe que Deus te vê, que Deus te conhece. Mas quando você tem uma experiência assim, é diferente. Isso que aconteceu com Jesus, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. O próprio Deus pegar e falar assim: nesse você não toca, porque é meu. Quantas pessoas não foram fazer trabalho de bruxaria no cemitério? E o próprio demônio materializou na frente do satanista e falou assim: não mexe nesse túmulo. E o cara falou: por que não? Porque não pode. Por que não pode? Porque não é para mexer. Ele não queria falar. Por que não é para mexer? Eu vou mexer. Se tu mexer, tu morre. Mas por que eu morro? Porque esse é do homem lá de cima. Se Deus guarda ossos, quanto mais você vivo, irmão. Esse é meu filho amado. Deus falou comigo esses dias assim, ó: pregue, porque tem muita gente nessa cidade e ninguém lançará a mão de ti. Pregue, 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 pregue. Eu comecei a chorar e Jesus falou: pregue, 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 fala. Quer ouça ou quer deixar de ouvir? Fala o que tem que falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é minha ovelha vai ouvir a minha voz e vão me seguir. Aleluia. Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Paro por aqui. Vamos fazer uma oração agora. Tem muita coisa para falar aqui ainda, mas não dá tempo mais. Quem sabe uma vigília aí a gente faz, e aí a gente já faz diferente. Prega 15 minutos e faz outra atividade, 20 minutos mais uma atividade, e a senhora vai passando, faz uma busca a Deus, e Deus vai trabalhando. Está na hora de marcar uma vigília aqui já. Amém, Jesus? Fique em pé, por favor. Vigília que eu falo é das 11 da noite até as 5 da manhã. Pastor, será que eu aguento? Aguenta. Aguenta. Você não aguentou lá no forró lá? Não aguentou? Aguenta. Uma bênção. Você é de berço, né? Mas você já foi em vigílias e mais vigílias, né? Amém. Vamos fazer uma oração agora, gente. Eu vou orar por você sobre tudo isso que eu preguei, e depois nós vamos entrar numa batalha espiritual. Pastor, eu preciso de uma cura, de uma libertação. Pastor, eu preciso de uma cura na minha alma, no meu espírito, no meu coração. Meu irmão, agora é a hora de você tomar posse da sua bênção. As portas se abrem para você, tá bom? Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos em sua presença e nós aprendemos hoje a submissão à tua voz. Traz tudo isso que Jesus teve na vida dele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Pai, nós entramos diante do Senhor, e a primeira oração que nós fazemos a ti é: perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades. Perdoa, Deus, aqueles que pecam contra nós.
nós perdoamos. Limpa o nosso coração. A nossa luta é no campo espiritual. Meu Deus e meu Pai, coloca, Pai, a tua bênção agora. Manifesta, meu Deus, a tua glória. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Pai, eu oro por todas essas pessoas. Hoje é dia de sacudir a serpente no fogo. Hoje é dia, Deus, de apresentar diante do Senhor todos esses pedidos. Hoje é dia, meu Deus, de invocar o teu nome. Hoje é dia, Deus, de entrar numa guerra espiritual. Hoje é dia de orar. Hoje é dia de dizer: Deus, eu quero os céus abertos para mim também. Eu quero, Deus, a manifestação do teu poder na minha vida. Eu quero, Deus, a glória do Senhor, meu Deus, se manifestando, meu Deus, no meu ser. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me tenha como um filho amado, a quem o Senhor tenha prazer em mim. Eu estou aqui, Deus. Muitos estão dizendo: Pai, eu não tenho força em mim mesmo, mas o Senhor é a minha força. O Senhor é aquele que me levanta, que me fortalece, que me abençoa, que restaura, que manifesta o teu poder em mim. Ah, Deus, nós oramos agora. Ah, Deus, nós invocamos o teu poder. Ah, meu Deus, nós aqui oramos diante do Senhor. Meu Deus, onde houver o mal, meu Deus, onde houver uma ação contrária, meu Deus, onde houver, meu Deus, algo, Senhor, atrapalhando a vida deste homem, atrapalhando, Deus, a vida desta mulher, eu digo: sai daí agora. Eu digo: bata em retirada. Eu digo: Deus, apareça. Eu digo: vai caindo por terra. Eu digo: vai saindo agora. O poder de Deus vai entrando agora na vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, que as águas do batismo seja uma realidade na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Meu Deus, que os céus abertos sejam uma realidade na vida desse meu irmão. Que o Espírito do Senhor descendo sobre a vida desta pessoa seja uma realidade na vida dela, meu Pai. Ouve, canta, laba, choreba, nalaba, sobre, canta, raba, choreba, nala, súria. Ah, Deus poderoso, ah, Deus majestoso, ah, Deus grandioso, Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilhas. Começa a manifestar agora a tua grandeza. Começa a manifestar agora o teu poder. Meu Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E nós aqui oramos diante do Senhor, meu Pai, e tudo aquilo que tem atrapalhado a vida deste homem, e tudo aquilo que tem atrapalhado a vida desta mulher, e tudo aquilo que tem atrapalhado, Deus, o casamento dessa pessoa, eu digo: caia por terra. Eu digo: bata em retirada. Eu digo: desapareça. Eu digo: saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo: vamos, toda perturbação, eu digo: toda maldição, eu digo: toda obra contrária, eu digo: toda obra maligna, eu digo: toda ação do inferno seja quebrada agora, seja anulada agora, seja paralisado. Espírito de enfermidade, eu digo: vai embora agora. Demônio da depressão, eu digo: sai em nome de Jesus. O síndrome do pânico, eu digo: vai saindo agora. Vamos, vai embora. Demônio do homossexualismo, eu digo: desapareça. Eu digo: pode bater em retirada. Onde houver uma obra do inferno, seja arrancada, seja quebrada, seja paralisada. Sai. Demônio da amarração financeira, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Vai caindo por terra agora. Você colocou algo na vida dessa pessoa, trancou os caminhos desse homem, trancou os caminhos dessa mulher. Você, espírito chamado Exu Caveira, você, espírito chamado Pombagira, Cigana, Padia, Omolu, eu digo: sai daí, Preto Velho, Xangô, Oxóssi, sai daí agora, no nome de Jesus. Falange, legião, desapareça, vai embora. Principado, potestade, hostes espirituais da maldade, sai. Demônio da mágoa, do rancor, do ressentimento, da tristeza, da amargura, eu digo: vai embora. Eu digo: bate em retirada. Eu digo: todo mal, eu digo: saia. Eu digo: vai embora. Eu digo: desapareça. Saia em o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus de maravilhas, Deus de poder, Pai, Deus grande e poderoso. Aqui estão os pedidos.
Aqui estão as colunas do Senhor. Tudo aquilo, meu Deus, que não for do Senhor na vida do teu povo, que seja sacudido no fogo. No fogo do Senhor, Pai. Assim como aquela serpente, aquele réptil, ele foi sacudido no fogo, Deus, por Paulo. Meu Deus, havia um parecer em relação a Paulo. E o parecer que havia em relação a Paulo é que ele ia morrer. O parecer que havia em relação a Paulo é que ele não ia suportar o veneno daquela serpente. Mas, meu Deus, viram que o veneno não surtiu efeito algum. E mudaram de parecer. Pessoas vão mudar de parecer ao seu respeito. Pessoas vão mudar de parecer ao seu respeito, porque naquele momento que eu estava pregando, você virou para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e você profetizou e disse: de hoje em diante os céus estarão abertos para você. E os céus abertos, os anjos sobem e descem sobre o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus em nós. Os céus abertos para você. Você pode agradecer a Deus por ter os céus abertos para você? O céu que estava de bronze não será mais de bronze. A Bíblia diz que ao dizimista Deus repreende o devorador. E a Bíblia também diz que se não vos abrir a janela dos céus, que dela vos advém a maior abastança. Receba a abastança de Deus. A janela dos céus abertos para você, para sua casa, para sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se a palavra do Senhor na minha boca, é na minha boca, a bênção de Deus é sobre você. E a bênção é maior do que a maldição. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma a tua igreja em tuas mãos. E opera maravilhas, meu Deus, sempre, sempre, sempre no nosso meio. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Meu Deus, eu peço uma bênção, Deus, sobre este azeite. E eu vou ungir cada uma dessas pessoas nesse altar. E quando eu ungir esta pessoa, os céus se abrirão. Os céus se abrirão para a tua glória, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Pode vir vocês aqui. Sobe aqui no altar. Pode deixar aí mesmo, pode deixar aí. Oi? Pode. Vocês podem vir em seguida, tá? Em nome de Jesus. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las para Deus. Então abre seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com as respostas nas mãos. Tem anjo voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei
se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ri e congrega. Abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois é a tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está. Tem nas palmas comigo, aleluia. Tem anjos, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e derrama em louvar. Sinta o gozo do céu, se derrame em montar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu e derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Pra terminar, tem anjos voando, ó. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui.
Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E domingo é Santa Ceia do Senhor, às 8h18, aqui de manhã. Quase que eu falei o endereço errado. E agora vem o endereço errado de novo. Eu ia falar Calógeras. Avenida Eduardo Elias Aran, 736. Amém, Jesus. TV Moreira, Jardim Paulista aqui. Deus abençoe quem está nos acompanhando pelo Facebook, pela página da igreja ou pelo YouTube também. Que Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês e tudo que foi pregado aqui se cumpra na vida de todos, em nome de Jesus.